Fala rapaziada, aqui é o Mazofeu, mais conhecido como Sung Boladão, tudo deles, nada nosso. Obrinha nova, deixa o like, se inscreve no canal se você for novo aqui. E o nome da obra vai estar na descrição, ou talvez não. Essa obra começa daquele jeito: destruição, caos, pessoas chorando e o nosso protagonista aí querendo salvar o seu irmão junto com a sua família. Ele está carregando o seu irmão porque ele se machucou. É meio óbvio, né? Logo em seguida ele gritou: pai, mãe, por que vocês estão demorando tanto assim? Filho, vai na frente porque a sua mãe não está se sentindo muito bem. Protinha meio que nervoso ali, relutante se ele vai deixar a sua mãe e seu pai lá atrás. Ele perguntou se poderia ajudar, mas aí o seu pai falou que ele já está carregando o seu irmão. Confia no pai, eu vou ficar bem, pode ir na frente. Protinha confiou, logo em seguida, creu, o seu pai foi comido, lá ele. E o Protinha, o quê? Eu não sei de nada. Por que isso está acontecendo? Por que tem um dragão aqui comendo a minha família? Eu, eu, eu. Ele entrou em estado de choque. Logo em seguida chegou os heróis, salvando tudo e todos que estavam ali, sofrendo perigo. Ele chegou e já mandou a real, calma. O pai chegou, eu sou o Superman. Pessoas que têm superpoderes, elementos e etc. A moça chegou, acertou lá o dragão também, conseguiu derrotar o dragão com sucesso. E um camarada que tem a super força, carregando um tijolo nas costas. Protinha finalmente entendeu. Ah, então quer dizer que essas pessoas aí são os heróis que eu tanto escutei falar. Exatamente. O herói perguntou se ele estava bem. E o Protinha, não, eu tô perfeitamente bem. O Protinha falou que é muito irônico, porque ele nunca acreditou nesse negócio de poderes. Tempo vai, tempo vem. Passou os meses e depois, agora o Protinha está trabalhando como suporte para essa equipe que salvou a sua vida. E o Protinha está escutando tudo muito bem. Suporte, você já sabe o que um suporte faz, né? Nossa, você não sabia que ele fazia miojo? E o Protinha bem cansado. Logo depois que finalizou o seu trabalho, Protinha tava ali meio que pra baixo, tava tristão e tal. O herói chegou perto dele e falou que dessa vez o trabalho foi muito bem feito. E o Protinha, sim, foi um trabalho muito bem feito. O herói falou o seguinte também: eu sei que você está tentando despertar o seu poder, mas não se preocupa não. Você vai despertar logo logo. Tem uns que despertam cedo e tem outras pessoas que despertam tarde. Protinha ficou com um sorriso no rosto e ele falou que vai acreditar em suas palavras. Mal ele sabe que essa daí foi a sua decepção fatal. Tempo vai, tempo vem. Os heróis agora tá como? Chavoso, boladão, os cara tá chucho, os cara tá famosão. E o Protinha observando a fama dos cara. Aí compensa, hein? Mas aí chegou um camarada e falou que os heróis não era herói. Os caras simplesmente estão ali tirando vidas de pessoas. Eles são pessoas más. Não acreditem nele. E o herói, tirem esse louco daqui. Ele está atrapalhando o meu desfile. E o Protinha, eu estou com uma sensação ruim. Parece meio que verdade tudo que ele falou. Ou será que eu estou me enganando? Protinha pensou naquilo a noite toda. Pensou. Assim que ele voltou para sua nova casa. Casa não, que ele tá ali vivendo de aluguel. E assim que chegou lá, o seu irmão acordou e o Protinha falou que sentia muito pelo fato de ter acordado o seu irmão. Ele falou que estava tudo bem. Sua felicidade é ver o seu irmão feliz e chegando em casa. Protinha, não fala isso não, meu parceirão, porque a gente é brother, tamo junto. Logo em seguida, o Protinha está vivendo em um tipo de restaurante. E nesse restaurante aí, podemos dizer que não tem nada favorável para a educação de uma criança. Os caras são mal educados, a mulher principalmente trata o Protinha muito mal. O Protinha tem que trabalhar horrores, porque ele tem que pagar um aluguel absurdo de alto. Fez o L, ele trabalha ali como lavador de prato, ele trabalha como entregador, ele trabalha também como guarda de trânsito, ele trabalha em vários empregos. É pior que o Julius esse cara, viu? E no final do dia o Protinha ainda tem que pagar o aluguel.
Esse maluco aí tá trabalhando 24 horas por dia. Ou seja, no final do dia o cara tá destruído. Voltando para sua casa, ele meio que se esbarrou em um velho careca. E essa cena aí, Protinha achou meio que suspeito. O cara bateu e nem pediu desculpas. E ele, isso é muito estranho. E alguma coisa aconteceu aí, viu? Não sei o que foi. Mas calma, presta atenção, volta um pouco aí. Logo em seguida o Protinha chegou em casa, mas aí os policiais bateu em sua porta. O Protinha perguntou qual seria o significado disso tudo. Os policiais explicou, bem explicado. Cara, você tá envolvido com um roubo. E o Protinha, oxe, como assim? Eu estou envolvido. E o cara, opa, tô recebendo uma ligação aqui da testemunha. E a testemunha falou que um jovem roubou e etc. E o Protinha, oxe, como assim eu roubei? Ah, não. Foi naquele momento. O Protinha percebeu que ele desbloqueou a sua skill de ladrão. E ele, oxe, como assim, cara? Eu desbloqueei a minha skill de ladrão, nem sabia, já fui preso. Bom, essa é a realidade da sua vida, então aceita. Agora, na divisão ali de detetives, os caras estão investigando e esse caso está muito suspeito. Os detetives estavam ali discutindo se está certo ou se está errado. Bom, teve uma testemunha, a testemunha falou que ele pegou aquilo e tal. E logo em seguida, o Protinha recebeu a pior mensagem da vida dele. Quando ele saiu da prisão, os caras verificou tudo lá e ele não estava envolvido. A moça do restaurante que estava ali alugando o quarto falou que não queria mais ele lá. E o seu irmão começou a chorar porque eles foram expulsos do lugar. O Protinha falou que foi tudo um engano. Ele não é assim. E logo em seguida a moça falou que não queria mais ele lá porque pode estragar a reputação do restaurante e etc. E também ficou tirando onda, como se o Protinha fosse realmente um ladrão. E logo em seguida ele meio que, isso é sério? Essa sociedade de lixo, eu não quero mais nem ficar aqui, nem ficar perto de vocês. Agora caminhando pela noite, o nosso Protinha perdido não sabia o que fazer. O malucão tá meio que, alguém me ajude. Ele procurou um trabalho, mas aí os caras não aceitou pelo seu histórico da prisão. Ele procurou outro, mas aí também não aceitaram o cara. E o Protinha agora tava sem saída, não sabia o que fazer. Bom, agora o pai vai vagar pela noite e esperar uma luz. Enquanto ele caminhava, o seu irmão estava ali com a cara bem para baixo e começou a chorar também. Ele perguntou se a gente vai ficar aqui ou se a gente não vai ter lugar para morar. E o Protinha, calma, não se preocupa. Diante dessa decepção, com certeza eu vou conseguir fazer alguma coisa. Mas adivinha, lembra daquele grupo de heróis que salvou o Protinha? Ele apareceu nesse exato momento e perguntou, e aí, como é que tá a vida, hein? Bom, eu acho que não tá tão legal, né? E aí, quer ajuda, Protinha? Pode me ajudar? E ele, claro que eu posso te ajudar. Eu vou te levar em um lugar onde você vai gostar. O Protinha perguntou por que a gente estaria aqui nesse lugar que foi destruído. E ele, bom, esse daqui não é o seu lugar. Eu acho que você vai gostar daqui. O Protinha perguntou qual seria o significado dessas palavras. E aí os caras começaram a rir da cara dele, tipo, você mora aqui, ou seja, vai ser o seu funeral. Protinha não gostou nem um pouco dessa piada, pelo fato do seu irmão estar lá do seu lado também. E os caras, não é uma piada, você realmente vai ficar aqui. E o Protinha, ei gente, a gente é amigo, né? Por que você está falando isso? Adivinha o que os caras tinham deixado lá? Simplesmente um louva-a-Deus gigante. Protinha, ei, porque tem um monstro aqui e vocês não derrotou ele? O cara ficou tirando onda, tipo, para que eu vou fazer isso se eu preciso deles para aumentar a minha fama? E o Protinha, cara, isso é muito nojento. O monstro atacou o nosso Protinha e seu irmão também. Os caras ficou rindo, tipo, ele não foi de Vasco em um único ataque. Eu acho que eu perdi a minha aposta. E ele, parece que eu ganhei dessa vez. O líder é o pior de todos. O Protinha nem acreditou naquilo, tipo, cara, é sério isso mesmo? Tu tá ali trabalhando com um monstro só porque você quer aumentar a sua fama? E ele é óbvio que sim. Você lembra daquele cara que falou que a gente não presta? Exatamente, a gente não presta.
E a gente só faz isso porque a gente quer fama e dinheiro. Você deveria ter percebido isso da primeira vez que se encontrou com a gente. A gente chegou atrasado de propósito no ataque da sua família. Lembra? Porque eu queria fazer uma cena especial, onde eu ficaria por cima. Salvei um jovem garoto indefeso. E agora você vai ter o destino cruel. E o Protinha, isso é sério, é? Eu não acredito não. A minha sorte tá pior que a do Silvio Santos. E nem tô jogando aviãozinho. Em seguida, o Protinha correndo desesperado, ele teve a sua perna atacada. E ele caiu no chão. Seu irmão perguntou se estava tudo bem. Irmão, levanta aí. Acorda, por favor, irmão. Levanta, levanta. E o Protinha, não dá, não dá. Minha perna tá ferida. Cafanhoto, cala a boca. E o monstro, carne, carne. Cadê carne? E o Protinha, calma aí, tu também, dá um tempo, é muita adrenalina, eu estou confuso, eu estou caifuso. E o Protinha, já era, o pai foi de Vasco, adeus vida cruel. Mas aí, o louva-a-Deus foi derrotado e o Protinha, quem será aquela pessoa misteriosa? Mas agora eu não tenho tempo para pensar nisso. Vai que aquela pessoa também não é uma pessoa de boa índole. Agora eu tenho que estar fora daqui. Ele pegou o irmão dele e saiu correndo do lugar. Correndo não, ele estava cambaleando. Assim que ele chegou ali em um beco, ele pensou: agora a gente tá seguro, né, irmão? Com certeza, meu brother. Mas aí apareceu uma figurante lá em cima do muro e perguntou se estava tudo bem com ele. O Protinha perguntou: e quem seria você? Bom, eu sou a pessoa que salvou a sua pele antes. E o Protinha: eita, mais herói. Aí não. Ah, dá um tempo. Mas aí, ela levou o Protinha em um canto. E o Protinha perguntou qual seria o significado disso tudo. E que tipo de lugar seria esse. Ela falou que esse lugar aqui é um tipo de abrigo para pessoas que têm o mesmo destino que ele. E o Protinha perguntou que tipo de destino você está falando. Pessoas que têm habilidades suspeitas. E o Protinha, o quê? Habilidades suspeitas? Sim. Pessoas que não foram aceitas na sociedade pela sua habilidade. E o Protinha, então o que vocês fazem aqui exatamente? A gente não faz nada. É um tipo de team, grupo, família. Você pode entender do jeito que você quiser, mas aqui a gente está feliz e vivendo bem. Protinha, e o que vocês fazem exatamente? Ela, falou que faz umas coisas aí para sobreviver e sustentar todo mundo. Protinha falou que não queria fazer isso porque ele simplesmente não é um criminoso. Ele é uma pessoa de boa índole. E ela, sim, eu gostei do seu espírito. E se você pensar bem, você pode ficar com a gente. Eu até concordo. Mas aí vai depender de você. É um lugar muito agradável se você pensar de um ponto de vista diferente. Tem pessoas felizes e tem pessoas aqui querendo ser feliz. E o Protinha, eu entendi basicamente o que você quis dizer. Mas ele ainda está relutante se ele vai aceitar essa ajuda ou não. O Protinha tá pensando que tudo isso aí é mentira. E o seu irmão ali meio que, vamos ficar aqui também e tal. De repente apareceu um cara atrás dele. O Protinha, bem assustado, caiu no chão. E o cara perguntou se estava tudo bem. Me desculpa aí pelo susto, foi sem querer. O Protinha, não, tá tudo bem, eu que me assustei fácil. Esse camarada aí também trabalha nesse grupo. Ele é meio que um velho ancião, veterano, ou coisa do tipo assim. Ele tem ali um skill de assassino, ou seja, a sociedade não vê ele muito bem. Logo em seguida apareceu mais e mais pessoas ali que trabalham junto com a Shinobu, aquela mulher de tapa-olho. Ele falou que o local é estranho, mas o local é bem aconchegante e com certeza você vai se dar bem aqui. Você não vai se arrepender. O Protinha estava ali não querendo julgar pela aparência, e sim ele quer julgar pelo conteúdo, porque ele já foi ali julgado e aconteceu algumas coisas com ele, entendeu? Ele resolveu ali simplesmente dar a segunda chance, não julgar e sim aceitar. E assim ele aceitou. Naquele momento apareceu uma mulher e falou que nesse lugar ele tá seguro. Aqui não tem mentiras, aqui só tem verdade. E você vai estar cercado de pessoas que têm a mesma habilidade que você, que a sociedade não aceita. Você vai ficar bem, mas aí
não depende de mim falar por você. Você é que tem que falar e aceitar a sua realidade. Tudo bem? Ele finalmente lembrou do que ela falou. Esse lugar aqui aceita pessoas que não têm destino, ou seja, se você não tem para onde ir, esse daqui é o seu local. O seu irmão segurou na sua camisa e perguntou se estava tudo bem em ficar. O Protinha falou que vai aceitar a opinião do seu irmão. Se ele quiser também, ele pode ficar e o seu irmão vai ficar. Depois disso daí, ele foi conversar com a Shinobu. E a Shinobu perguntou qual seria a sua decisão. O Protinha simplesmente falou ali algumas palavras. Ele, bom, eu não sei o que você faz aqui, eu também não quero saber. Mas esse lugar parece ser um lugar bem legal. E também o meu irmão gosta daqui. Então, eu vou dar o benefício da dúvida. Eu vou ficar. Mas aí, eu não quero me envolver com nada. Você entende? Ela falou que ele não precisa se envolver com nada. É só ficar aqui e cuidar do seu irmão como ele sempre fez. Protinha realmente não tem dinheiro. O cara tá liso. Não tem mais nada que ele possa fazer. E ele não quer ver o seu irmão ali em um estado precário, ou seja, sem comida. E o Protinha falou que decidiu ficar e também perguntou ali se ele poderia fazer alguma coisa, porque ficar em um lugar sem fazer nada não é legal. O seu irmão, com um sorriso no rosto, agradeceu e o Protinha não precisa agradecer. Eu estou fazendo isso porque eu quero proteger você. Em seguida, Shinobu ficou ali, cara. Esse maluco é demais. O Protinha abaixou a sua cabeça, agradeceu pela oportunidade que ela deu. Mas aí o Protinha é um cara bem humilde. Ele falou que ia ficar, mas ele não ia ficar de graça. Ele vai fazer ali trabalhos, tipo lavar roupa e etc. E cuidar do pessoal também. Em seguida, seu irmão se adaptou muito rápido e o Protinha também se adaptou. Ele ficou mais pelo irmão dele, não por ele. Em seguida, o Protinha ficou ali pensando que a escolha que ele fez até que não foi ruim, até ele escutar uma conversa. Shinobu estava planejando ali invadir uma certa empresa, uma empresa bilionária. Ela vai meio que pegar umas coisas na empresa. E o Protinha, opa, então significa que eles fazem isso por debaixo dos panos. Em seguida, o Protinha foi ali meio que conversar com a Shinobu, falando, bom, eu escutei a sua conversa. Shinobu falou, olha, me desculpa, mas a gente precisa fazer isso. A gente necessita, eles têm muito e a gente tem pouco. A gente faz isso para sobreviver. Inclusive, a gente não faz isso por mal, a gente não machuca ninguém. A gente só pega o negócio e dá o fora do local, simples e fácil. E o Protinha escutou, então vocês não machucam ninguém. O Protinha pensou tudo que aconteceu com sua família e com aqueles heróis. O Protinha falou que queria ficar mais forte, ele também pediu ali para ela incluir ele no plano de invadir a empresa. E o Protinha estava determinado a também fazer parte de tudo isso, ficando mais forte e crescer mentalmente. Ele resolveu e fez parte do plano também. Entrando na empresa, os seus colegas lá foram descobertos pelo policial. O policial mandou ali todo mundo parar, mas aí eles não pararam. Ela falou que tinha um guarda logo adiante e pediu ajuda. Em seguida, o Protinha apareceu com a sua skill de ladrão e conseguiu ali imobilizar o guarda e também desarmar ele. Em sequência, o Protinha agora está mais habilidoso, está ganhando experiências no seu dia a dia com seu trabalho extra. O policial perguntou aonde estaria a sua arma e o Protinha está bem aqui, logo atrás de você. Em seguida, o policial foi imobilizado com sucesso e ele falou que o policial está bem, só está desmaiado. Em seguida, Shinobu junto com a equipe chegou no local e começaram a fazer o seu trabalho. Shinobu perguntou se tinha mais alguém no local, guardas e etc. O pessoal falou que não tinha mais ninguém e ela meio que, eu pensei que ele ia fraquejar, mas ele demonstrou destreza. Mas ainda estou um pouco com medo, não sei o que vai acontecer. Logo depois disso tudo, um cara que era responsável pelo local que foi invadido pela Shinobu, a sua secretária explicou, o local foi invadido. Mas aí o cara não ficou com raiva, pelo contrário,
Ele falou que já tinha um plano, com certeza eles vão agir novamente. E quando eles agirem, a gente vai pegar eles todos juntos, inclusive a sua base. Depois disso daí, Shinobu continuou com seu plano mirabolante, invadindo vários locais e pegando várias coisas, habilidades especiais, isso daí por diante só foi história. Um chamava a atenção, o cara ia lá verificar, a outra usava ilusão e também ia lá e iludia os caras. Shinobu pegava esse momento, entrava no local e começava o seu trabalho, pegando as coisas. Assim que ela terminava de pegar as coisas, aparecia o Protinha verificando tudo, se tinha alguma coisa ali ou não, porque se tiver, ele vai utilizar a sua skill de ladrão e pegar tudo. Assim que o trabalho foi terminado, Protinha voltou para a sua base. Todo mundo estava feliz, todo mundo estava ali comemorando, falando que o trabalho foi excelente. Mas aí o Protinha tá com a consciência pesada, tipo, será que esse trabalho é certo ou será que esse trabalho é errado? Shinobu sentou do seu lado e perguntou por que ele está tão triste assim. Shinobu falou que esse trabalho não é um trabalho certo, mas é um trabalho necessário e você está fazendo muito bem. Protinha, com um sorriso no seu rosto, ele meio que falou que sentia muito. Não estou muito feliz hoje não. Shinobu falou que estava tudo bem. É normal se sentir assim. Mas você vai sentir que você fez uma coisa necessária nesse mundo. E o Protinha, sim, necessário. Mas será que eu tenho força para fazer isso tudo acontecer? Shinobu falou que ele não pode ter pressa. Vai com calma. A gente está aqui com você. Não precisa se preocupar tanto assim. E o Protinha, é sério isso? Muito obrigado, viu? Shinobu estava bem feliz e o Protinha melhorou ali também a sua autoestima. Shinobu tem seus problemas também, mas ela não compartilha muito não. Ela falou que isso vai passar uma hora, então fica de boa e não faz tanto barulho assim. E o Protinha, eu acho que você tem razão. Eu não deveria me preocupar tanto. Estou pensando demais. Então Shinobu mandou ele se divertir junto com o pessoal. E o Protinha, assim, pelo visto eles estão se divertindo muito, hein? Shinobu é só o começo. Em seguida apareceu uma figurante falando que queria dançar com o Protinha. Mas aí o cara começou a tirar onda. E aí, você não vai dançar com ela? A figurante realmente queria dançar com o Protinha. E ele, é sério isso? Shinobu, olha, tá fazendo sucesso, hein? Mal chegou. O Protinha decidiu esquecer um pouco de tudo, tipo, eu mereço também ser feliz. E não importa se está sendo errado ou não. Eu não estou machucando ninguém. Então, por enquanto, está tudo bem. Em seguida, ele decidiu dançar. E naquela noite, o Protinha foi feliz. E ele aí, Xanabalac Black, Xanabalac Laco. E ele dançou horrores. Mas aí o chefe do local também não é besta, né? Mandou ali fazer uma investigação e pegar todos no lugar certo. A investigação foi feita minuciosamente, todos que estavam envolvidos. Mas aí o cara que foi contratado para fazer o trabalho mandou ela preparar o lugar aonde eles vão invadir. E tem que ser perfeito, viu? Eu não quero que ninguém escape dessa vez. E ela, ok. Shinobu invadiu o local aonde eles plantaram uma emboscada. Shinobu achou muito estranho, não tinha guardas. E o Protinha, isso também é muito estranho. Eu acho que a gente não deveria prosseguir. Mas aí Shinobu falou que a gente não pode voltar agora, então a gente vai continuar. Um camarada falou que estava tudo bem. Geralmente isso pode acontecer também. Protinha bem com medo, porque não é normal não ter guardas em nenhum lugar. Logo aqui que também é considerado um local que tem coisas valiosas. Shinobu abriu o container, mas lá não tinha nada. Tava tudo vazio. Shinobu finalmente percebeu. Esse lugar é muito estranho. Talvez tenha uma emboscada aqui. E era exatamente isso que aconteceu. Com o barulho de uma katana sendo sacada, o cara foi partido no meio. Não só ele partiu no meio,
mas o container também foi partido no meio. Depois disso tudo aí, aquele alvoroço, todo mundo percebeu ali que o lugar tinha sido completamente cercado. Shinobu gritou: "Vamos dar o fora daqui o mais rápido possível." Mas aí já era tarde demais. O cara que foi contratado para cuidar de tudo, ele falou o seguinte: "Ei, aonde vocês vão, hein? A brincadeira só começou agora, então vocês devem ficar aqui e vamos brincar mais um pouco. Vocês não concordam, seus ladrões?" Oh, cê é louco, frase de vilão. E aí ele chamou ali o careca e pouco cabelo. Mandou a tropa resolver o trabalho, pegar todo mundo. Mas aí Shinobu gritou: "Evacuar, evacuar." Os caras saíram correndo atrás da equipe do Protinha. E o Protinha eu sabia que ia dar tudo errado. Aquele cara é bem perigoso. A gente não vai conseguir dar conta dele. O Protinha finalmente chegou até a porta da saída. Mas aí até na porta da saída não era saída, e sim encurralados igual um rato. E o cara perguntou: "Aonde vocês vão?" A brincadeira só começou agora. Shinobu ia tomar a liderança, ia segurar os figurantes. Mandou o pessoal recuar. Ela vai segurar o máximo de tempo que der e o restante vai tentar fugir. Shinobu já sabia que essa missão não ia dar muito certo, nem para ela e nem para o restante. Mas ela falou que tá tudo bem se a gente conseguir sobreviver. Shinobu resolveu atacar. Mas aí o Pratinha falou: "Ei Shinobu, por que você está fazendo isso? É necessário." Shinobu estava tirando a vida de outras pessoas. E o Pratinha: "Não, Shinobu. Você concordou que não ia fazer isso, Shinobu. Mas esse jogo aí é um jogo perigoso. É eles ou você." Shinobu falou que tinha que ser feito. E em seguida o seu camarada falou: "Vamos, gente, vamos. Aqui está a saída." E o restante do grupo começou a correr até aquela porta. E o Pratinha também. Mas aí a situação mudou completamente, porque o seu parceiro que estava esperando na porta, ele foi atacado pelas costas. Em seguida, o seu parceiro gritou horrores. A sua amiga falou que vai segurar eles o máximo de tempo possível e o Pratinha tem que fugir. Agora, o Pratinha foi o único sobrevivente naquela noite. Mas o careca falou que não ia desistir facilmente não, viu? Ele vai resistir o máximo que der. Mesmo com a faca na perna, ele atacou a amiga do Pratinha. E o Pratinha queria saber qual seria o momento que ele errou e por que tudo acabou assim. Shinobu, bem desgastada, o resto dos seus companheiros tudo deitaram no chão. Shinobu já pensava que a situação já estava feia, mas agora tá pior, tá horrível. Shinobu, com o seu braço machucado, perguntou quem foi que fez tudo isso, quem foi que contratou eles. Mas aí o camarada falou que não adianta responder essa pergunta, já que ela não vai ficar viva. Shinobu, isso é muito engraçado. Tudo que eu fiz até hoje e tudo que eu faço não é para o meu bem, e sim para o bem deles, entendeu? Eu faço isso tudo por causa deles, porque eu quero proteger eles. E o cara, isso é tudo baboseira de uma pessoa que já está indo de arrasto para cima. Shinobu, cale sua boca e vamos continuar. Shinobu, mesmo desgastada, continuou atacando aquele figurante. E o figurante falou que ela realmente é bem nervosa, viu? Em seguida, o Pratinha perguntou se ela estava bem, a sua amiga. E ela: "Bem, eu pareço bem pra você. Cê é louco, não compensa. Me ajuda, me dá um Doflex aí." E o Pratinha: "Não tem, tá em falta." Em seguida, a situação só piorou. A Shinobu saiu voando por todo lado e caiu perto do Pratinha. E o Pratinha: "Shinobu, até tu aqui também. Veio de Uber?" "Sim." E o Pratinha: "Oh, que sensação fria é essa? Que negócio é esse? Adivinha quem estava lá perto?" "Sim, meu parceirão, o vilão ou contratado." Perguntou: "E aí, Shinobu? É só isso que você consegue fazer? Eu esperava mais de você." E assim ele cravejou ali suas impactos nela. E Shinobu: ó, adeus mundo cruel." E o Pratinha: "Que isso, cê é louco? Que doideira é essa? Não compensa." E assim os caras passou pela Shinobu. Shinobu ali em seus últimos momentos, pensando em seu irmão, que foi de Vasco. Shinobu sabe que ela não é uma pessoa boa. Ela fez de tudo e também coisas ruins
para manter tudo que ela tem hoje. E ela falou que tá tudo bem, pode ser um karma e chegou a hora dela pagar. Mas ela não queria que isso acontecesse de jeito nenhum. Pelo contrário, ela gostava muito do pessoal. E logo em seguida sua amiga falou: hoje, deu fora daqui, está acabando. A sua amiga tinha lançado uma camada de ilusão ali, protegendo o Protinha. Mas o Protinha não sabia de nada, só estava chorando ali horrores, falando: Shinobu, por favor não vá, Shinobu, Shinobu. E ela: eu sinto muito, viu, por ter envolvido você em tudo isso. Eu só queria que você fosse feliz junto com seu irmão. E o Protinha: não, eu fui feliz e meu irmão também. E tudo isso foi graças a você, Shinobu. Muito obrigada por tudo, Shinobu. Não me agradeça. Não me agradeça. E a amiga do Protinha também. E o Protinha: quando a sua amiga parou de respirar, Protinha recebeu ali um bip. E ele: opa, que bip foi esse aqui mesmo, hein? Protinha começou a sentir um formigamento em seu corpo. E ele teve a sensação que alguma coisa mudou. E começou a aparecer mensagens. E o Protinha: o que isso significa? Falou ali que ele adquiriu a skill da ilusão. E ele: opa, como assim? E adquiriu também a skill da Weapon, level 3. Protinha: opa, essa skill de Weapon não é minha. Pelo contrário, é da Shinobu. E como ele sabe disso? Shinobu estava treinando o pessoal. E ela utilizava uma arma. E essa arma aí era um Weapon. E o camarada falou que todas as armas que Shinobu usa, ela se sai muito bem. Então ela meio que ensinava ali o pessoal a se sair bem também. E o Protinha: opa, então significa que essa habilidade era da Shinobu? Yes. E o Protinha: opa, então significa que todas as pessoas que morrem perto dele, eu posso pegar as habilidades dele? Sim. O Protinha entendeu que agora a sua habilidade mudou. Mas aí ele está confuso, tipo: eu posso fazer isso? Não é legal do meu ponto de vista pegar a habilidade das pessoas que eu gostava e que agora foram de Vasco. E o Protinha estava meio que relutante, não querendo fazer, porque ele acha errado e também é um pouco grotesco pegar uma habilidade da pessoa que você gostava. Mas agora não é o momento de ficar pensando racionalmente, e sim tem que pensar em sobreviver e também cuidar do seu irmão. Agora essas pessoas já foram, eu tenho que cuidar de mim mesmo agora, mas eu não quero fazer isso. Parece meio errado do meu ponto de vista. Enquanto o Protinha pensa nisso tudo, a base dos caras foi invadida, ou seja, os caras tá atacando, o Protinha tá atacando a base deles e o figurante está gritando: não deixe ninguém vivo, peguem todos. E os caras: tem certeza que tem crianças aqui, cara? E aí, o figurante mandou geral fazer o trabalho e não ficar fazendo perguntas. E os caras aí: pô, tem velho e tem criança aqui. E ele: calem a boca de uma vez. A velha falou que tinha se rendido, não ia fazer nada. Mas aí ele falou o seguinte: olha, eu não me importo se você vai se render ou não. Não dou a mínima, mas ninguém vai sair vivo daqui. Receba! Ele passou a Zanpakuto ali na figurante e falou exatamente o que os caras vai fazer. Isso que eu fiz, vocês vão fazer em todos que estão vivos nesse local. Nesse vai e vem, a amiga do Protinha que dançou lá na fogueira tava ali do lado do irmão dele. E ela: ei, o que você vai fazer? E o figurante: eu sinto muito, mas ninguém vai ficar vivo. E ela: eu não posso deixar nada acontecer com ele, então eu tenho que agir. Ela resolveu contra-atacar, atacou o figurante. Mas aí o irmão do Protinha gritou: irmã, não faz isso. E o figurante slap, passou a manteiga nela. E ela foi de Vasco. Em seguida chegou o Protinha e slap, passou a manteiga nele pelas costas. E ele: irmão, é você? Sim, sou eu. O seu irmão tem um time perfeito, igual o cara chegou lá para salvar a família dele. E ele perguntou se estava tudo bem. Não, tu é doido porque os caras perguntam se tá tudo bem. Olha só o estrago no chão. E o Protinha: eu sinto muito, viu? E ela:
não tá tudo bem. Protinha relembrou ali tudo que aconteceu e etc. E em seguida ele recebeu a skill dela também. Ele botou ali um bloco de proteção no seu irmão e falou que ele vai cuidar do resto a partir de agora. E a rapaziada estava destruindo tudo e todos que estavam lá e procurando documentos e etc. e sobreviventes também. O camarada encontrou uma coisa lá e estava mostrando, mas em seguida eles escutaram um barulho. Foram lá fora e lá fora tinha o seu pessoal tudo caído no chão. Ele perguntou quem foi capaz de fazer tudo isso. Aí apareceu o quê? Mais e mais pessoas caindo no chão. E ele, rapaz, o que é isso? Por que os caras tá se atacando assim do nada? Parecia, né? Mas não, o Protinha tava invisível e atacando os caras. E ele, cê é louco, cadê o inimigo? Cadê o inimigo? Apareça de uma vez. E o Protinha, eu estou bem aqui. Você está me procurando? E ele, quem é você? E o que você está fazendo aqui? Protinha, eu sou um vendedor de pão. E aí, quer um pão de hoje ou quer um pão de amanhã? E o Protinha, receba o pão de hoje. Não. Protinha só está aí porque ele quer vingar o pessoal que foi de Vasco. E ele tá com sangue no olho, querendo pegar geral. O figurante, calma aí, cara, vamos conversar. O Protinha, não tem conversa não. Você vai de Vasco hoje, aqui, agora. E ele, calma, vamos conversar. E rapaz, eu sei que eu não vou ganhar dele, então eu tenho que inventar alguma coisa. E ele, vamos conversar, cara. Eu posso te pagar se você me deixar vivo. E o Protinha, não tem essa, cara. Tu vai de Vasco aqui e agora. E o Protinha, quais são as suas últimas palavras? E ele, cara, eu tenho um filho, tenho 2 cachorros, então me deixa viver. Olha só o cara, malandro é ele, viu? E ele sapecou a Tramontina no Protinha. E o Protinha eu sabia, né? Lixo continua sendo lixo. E ele, cale sua boca. Partiu pra cima do Prota. E o Prota foi lá e passou a manteiga nele também. Já foi de Vasco. E o Protinha, bom, eu não ia deixar você mesmo vivo. Até que você me poupou tempo, viu? E também não quero ficar com a consciência pesada. Ainda bem que você me atacou. E assim o Protinha finalizou ele com sucesso. Agora no prédio do figurante, que é dono das paradas, ele perguntou ali se ocorreu tudo certo, perfeito, o plano. E ele, bom, na verdade deu tudo errado, a gente perdeu o contato com a equipe. E ele, como assim? O Protinha pegou os caras tudo e pegou as skills dele também. Lembrando, o Protinha não encontrou aquele cara que tava com a boca tapada. Ele conseguiu fugir a tempo, já que ele estava ali com a Shinobu. Ele deixou a Shinobu e voltou o mais rápido possível para a base. Agora o Protinha tá com raiva. O maluco tá fedendo a raiva. E assim ele chegou lá perto do seu irmão. Perguntou se estava tudo bem com ele. O seu irmão falou que estava bem, mas ele começou a chorar porque tudo isso aconteceu. Protinha falou que ele tem que ficar mais forte, porque senão ele não vai conseguir proteger o seu irmão e nem as pessoas que estavam perto dele. Agora o foco vai ser o quê? Ficar mais forte e também pegar habilidades que estavam lá no local. Ele pegou tudo mesmo, catou geral. Mas aí o Protinha, cada habilidade que ele pegava, ele se sentia mal. Tipo, não parece muito legal fazer essas coisas, mas é necessário. Eu sinto muito, viu? Eu sinto muito mesmo. E o Protinha ficou falando isso e chorando ao mesmo tempo. Era necessário, mas ele não queria. E lá fora a destruição foi total. E nesse tempo o Protinha tinha que verificar se tinha alguma coisa no esconderijo, tipo coisas valiosas, documentos ali, etc. O seu irmão pegou uma foto e nessa foto tinha todo mundo. Ele perguntou se poderia levar a foto e o Protinha, claro, a gente pode levar a foto. Depois disso daí o figurante ainda estava vivo e ele começou ali a falar umas coisas bem aleatórias. O seu irmão perguntou se ele está vivo. Sim, está tendo um ataque. Mas aí apareceu o seu colega e falou o seguinte: ei, calma, fica tranquilo, não se afoba. E o Protinha, muito obrigado, viu? Graças a você eu me acalmei um pouco.
O figurante foi falando umas coisas e etc. O Protinha também ali pegou o rádio dele. A pessoa do rádio perguntou como foi a missão. Foi um sucesso. Vocês eliminou o pessoal tudo. E o Protinha, e agora? O que eu falo mesmo, hein? Protinha, a missão foi um sucesso. Todos foram de Vasco. Agora ele está sem tempo. Não sabe se vai ser hoje ou se vai ser amanhã que eles vão descobrir. Então eu tenho que pegar tudo que é valioso e dar o fora do local. Mas aí ele não sabe aonde é que tá as coisas valiosas, já que ninguém contou a ele. Então ele teve que bolar ali uma coisa. Ele consegue meio que fazer uma ilusão humana. É, meu parceirão, mas como ele sabe disso? Porque teve uma menina lá que contou umas coisas a ele, tipo, o Pratinho perguntou, e aí, como é que funciona as habilidades, etc. E ela, bom, na verdade a minha habilidade permite fazer ilusão de outras pessoas também. E o Pratinho, nossa cara, que habilidade sensacional. E ela, não é tão legal assim não, eu só consigo fazer ilusão. É uma habilidade meio que inútil também. E o Pratinho, não tem nada inútil nesse mundo. E ela, obrigada, viu, pelas palavras. E o Pratinha não entende que... Foi aí que o Pratinha, bom, agora que eu tenho a habilidade da ilusão, significa que eu posso fazer a mesma coisa? Ele foi lá e fez o teste, meio que feliz e meio que triste também. Ele fez a ilusão da Shinobu e mandou ali a ilusão e ia até o local onde Shinobu guardava as coisas especiais. E o Pratinha, será que vai funcionar? Não faço a mínima ideia. Mas aí a ilusão foi até um certo túmulo. Parece ser o túmulo do irmão da Shinobu. E o Pratinha, opa, então era aqui que você guardava as coisas, Shinobu. Me desculpa, viu? Mas muito obrigado por tudo que você fez. Ele fez a reverência, foi lá e pegou o que? Um cartão. E o Pratinha, opa, Shinobu, o que você escondia aqui? Corrupção e também várias outras coisas, provas. E o Pratinha, Shinobu, você guardava umas coisas bem perigosas. Agora o pai tá em perigo também. Mas ele se importa? Claro que não. Tempo vai, tempo vem. O Pratinha tacou fogo na base e se preparou para dar o fora do local. E chamou seu irmão. O seu irmão ali, bem feliz, tipo, e agora? Pra onde a gente vai? E o Pratinha, a gente vai aonde o sol levar a gente. Ou seja, a gente vai se queimar feio daqui pra diante. Mas aí o Pratinha olhou e ele percebeu. Esse lugar foi um lugar bem legal. Infelizmente, a gente tem que partir. Mas eu não queria fazer isso desse jeito. Com vocês. Sem vocês aqui. E o Pratinha, obrigada por tudo. Sem vocês, eu não seria o que eu sou hoje. Principalmente você, Shinobu. Muito obrigada a todos. E aquela dali foi a sua despedida final nesse lugar. Chorando, ele falou que ficou muito feliz em conhecer todos e por tudo que ele passou. Foi um grande momento. Ele virou as suas costas e falou que agora não é o momento de fraquejar. É o momento de se manter forte e mostrar do que eu sou capaz e continuar protegendo o meu irmão caçula. Então vamos lá, embarcar nessa aventura, que eu não sei o final e nem o começo. Mas aí o figurante recebeu a missão de caçar o Protinha. E ele, opa, tava muito interessante antes, mas agora parece que ficou melhor. Não sei quem é você, mas vamos continuar da onde a gente parou. Lou.